Fala, galera! Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Desde já eu peço a Deus para que possa abençoar a tua vida. E nós vamos começar aqui com a série de 3 mensagens nas quais nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, porque Jesus sempre falava em parábolas. E eu quero que esse vídeo seja o mais dinâmico possível, o mais rápido possível. Não quero que seja um vídeo longo, né? Eu fiquei alguns dias sem postar vídeo, né, porque eu estava me recuperando direitinho, então agora já estou beleza, e eu creio que Deus vai falar no nosso coração. A primeira parábola que eu quero falar está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 3. O versículo 3 ao versículo 7. Está falando a respeito da parábola das 100 ovelhas. Queridos, eu não vou ler o texto, né, mas depois você acompanha aí para você compreender melhor o texto, para que nós possamos fazer um vídeo mais rápido. Porque se eu ler a parábola toda vai pegar muito tempo e eu creio que Deus quer falar conosco. Primeiro ponto, a parábola da ovelha perdida. Um homem, nós já sabemos a história, o homem tinha 100 ovelhas e de repente quando ele chega para contar, estava faltando uma, ele sai para as montanhas, sai para os pastos para procurar aquela ovelha e achando ela machucada, toda ela traz e coloca no lugar. Mas isso é só para a gente entender o dorso, entender, né, a cerne da mensagem. É basicamente isso aí. Mas vamos lá. A primeira coisa, Jesus já começa o versículo dizendo assim, perguntando quem dentre eles poderia fazer algo daquele tipo. Quem poderia fazer algo daquele tipo? Quando Jesus fala isso aí, eu imagino que ele pensa assim, gente, esse é o modelo que eu quero para a humanidade, esse é o modelo que eu quero para o ministério, esse é o modelo que eu quero para a igreja. Porque acredito que sendo o modelo, nós, sendo esse modelo, era aquilo que Jesus esperávamos que nós fôssemos, né? Estamos em tempos que só se vai atrás daqueles que possam retribuir alguma coisa. A pessoa só sente falta daquela ovelha que produz alguma coisa, só sente falta daquela ovelha ministerial, só sente falta daquela ovelha que toca, que canta, aquela ovelha que pode produzir algo. Só que Jesus não veio buscar os talentosos, Jesus não veio buscar quem tem ministério, Jesus veio buscar aquele que se encontra perdido. É algo que nós precisamos de compreender. Gente, quando nós compreendemos o amor de Deus para a humanidade, o amor de Deus para com a gente consegue compreender isso. Por quê? Olha, pensa que você, né, nós estamos no altar, nós pregamos, nós fazemos o que tem que ser feito, nós corremos atrás, e aí tem aquelas pessoas que não fazem nada. Vão pegar a gente, alguém que está preso, está dentro de uma prisão, que cometeu crimes hediondos. O mais interessante é que o amor de Deus está nivelado entre você e essas pessoas. O amor de Deus não é condicional. Então, o nosso ministério, o nosso amor pelas almas não pode ser um amor condicional. Tem que ser um amor incondicional. Buscar a ovelha, independente se ela produz ou se ela não produz. Por quê? O produzir ou não produzir é uma questão de treinamento. Então, nós precisamos de começar a compreender isso. Por quê? Porque essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é ir atrás daquele que precisa se arrepender. A essência do Evangelho é ir atrás daquele que está perdido. A essência do Evangelho é buscar aquela ovelha que está sem rumo, uma ovelha que está em trevas, uma ovelha que não está tendo parte com Deus, não está tendo parte com o rebanho. Esse é o objetivo da igreja. E hoje nós podemos enxergar a deficiência nessas áreas, de buscas dos líderes atuais. Os líderes atuais, gente, isso é impressionante. As pessoas querem saber de fazer um culto muito bem organizado, mas do que adianta um culto muito bem organizado sem ovelha? Então, a gente tem que preocupar com essa dinâmica do culto, a gente tem que preocupar com a logística do culto, mas nós não podemos nos preocupar, não devemos deixar de nos preocupar nunca, com aquela ovelha. Se ela não estiver lá, nós temos que largar tudo. Larga o teu ministério, larga o teu altar e vai para lá. Hoje nós podemos enxergar igrejas totalmente na contramão daquilo que nós aprendemos, daquilo que o Evangelho ensina, né? As pessoas gastam muito dinheiro em uma logística, gastam muito dinheiro em uma organização, em chamar atrações. Gente, estamos em um tempo em que as pessoas estão chamando atrações para a igreja. A atração deixou de ser a cruz, a atração deixou de ser Cristo. Gasta muito dinheiro nesse entretenimento e não se gasta quase nada para buscar a alma perdida. Precisamos de mudar isso, né? As pessoas, elas têm igreja que tem área VIP. Gente, não existe isso no reino de Deus. Não existe isso na igreja de Deus. São coisas
que nós precisamos de compreender, né? A igreja tomando um rumo que daqui a alguns dias nós vamos nos assustar com aquelas coisas que estão acontecendo, né? Daqui a alguns dias, não se assuste se as pessoas estiverem pagando o dízimo, né? Devolvendo o dízimo com arroba, sabe? Devolvendo o dízimo com alguma postagem em rede social. Queridos, não esqueça de buscar aquela ovelha que está perdida. Não esqueça de buscar aquele que está sedento, que está precisando da palavra de Deus. Isso é um dever seu, é um dever meu, é um dever nosso. Foi isso que Deus nos chamou, para que nós sejamos discípulos e possamos cuidar do rebanho dele no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e nós já estamos indo para o próximo vídeo, para a glória de Deus, no nome de Jesus.